A todos com a paz do Senhor, amém? Nesse momento, eu vim compartilhar com os meus amados irmãos as experiências que o Senhor tem me proporcionado ao longo desses anos da minha vida, né? Coisas que edificaram e edificam a minha vida, e hoje eu vim para poder testemunhar e também a fim de que possa edificar a vida de vocês, né? E é uma forma de evangelizar, é uma forma de testificar, é uma forma até de encorajar, né? Algumas experiências vêm para que possamos ver que o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez a água sair da rocha, o Deus que multiplicou pães, peixes, o Deus que fez maravilhas, curas, né? É o mesmo que continua atuando ainda hoje em nossas vidas. Basta que a gente esteja com ouvidos sensíveis para ouvir sua voz, e essas experiências nós podemos desfrutar ainda hoje. E eu quero aqui trazer algumas das experiências que eu passei com o Senhor, alguns dos meus testemunhos, livramentos e tudo aquilo que Deus tem feito em minha vida. E eu vou começar com a leitura da palavra, Salmos 119, 111. Diz assim: Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. E o outro versículo que eu quero trazer se encontra em Salmos 77, 12. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. E eu estou aqui justamente para isso, para falar dos feitos do Senhor, né? E que, à medida que Deus vem trazendo a minha memória, eu venho refletindo sobre aquilo que Ele já fez em minha vida, eu fico maravilhada. Tem momentos até que eu me emociono, mesmo alguns deles já tendo ocorrido há anos, né? Mas quando eu lembro o que Deus fez na minha vida, eu fico tão emocionada porque eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe. E eu quero começar o meu testemunho lá no início, né? No início de tudo. É o meu primeiro testemunho, assim que eu nasci, né? Com um mês, eu caí da beliche, e aquilo que poderia talvez ter me causado dano, né? Físico, até mesmo pela altura, né? Eu fico imaginando um bebê tão novinho ter uma queda como essa, talvez poderia ter sido até fatal. Mas Deus guardou minha vida e daí não pararam, não cessaram os livramentos, foram muitos. Eu tenho muitos livramentos para contar da parte do Senhor, né, sobre a minha vida. Então, com 4 anos de idade, acredito, entre 4 a 6 anos de idade, eu estava voltando do colégio. Eu estudava em período integral no colégio. Eu pegava às 7h30 da manhã e saía às 5h30 da tarde. Então, eu passava o dia todinho no colégio. E aí, voltando para casa, já no finalzinho da tarde, a gente se depara com 2 policiais dentro de casa. Eles chegaram basicamente junto com a gente. A gente chegou, eu lembro que eu estava muito feliz e animada com alguma coisa que tinha acontecido, né? E logo em seguida eles já entraram, saíram entrando na casa, né, do meu avô, da minha tia Isabel. E aí, muito nervosos, assim, procurando e falando: cadê ele? Cadê ele? Eu quero saber onde vocês estão escondendo ele. E, e a gente sem entender o que estava acontecendo naquele momento. E eles fizeram ameaça, né? E um deles estava tão nervoso que falou: se eu encontrar esse cara aqui, eu vou matar ela, né? E falou de mim, né? E eu era a única criança na casa naquele momento, pelo menos na minha lembrança. E eu fiquei muito assustada porque eu vi que eles estavam nervosos à procura de um traficante que eles viram pelo helicóptero que tinha pulado a laje da nossa casa. Só que a gente não tinha como saber que tinha alguém na laje da nossa casa, sendo que estava todo mundo na sala, né? Então a gente não sabia. Só que na cabeça deles a gente estava acobertando bandidos, né? E mais para frente nós fomos saber que se tratava de um conhecido nosso e alguém realmente até amigo da família, né? Que cresceu junto com a minha mãe, com as minhas tias, mas que nós não estávamos acobertando ele, né? E aí do helicóptero eles viram, então já saíram invadindo a casa e falando que se encontrasse ele escondido na nossa casa, que iria me matar.
Minha mãe ficou muito nervosa, minha mãe queria ir para cima dos policiais, e aí um deles falou: Ó, você controla essa mulher aí, porque se ela vier para cima de mim, eu vou atirar e vou levar presa, e ficou fazendo ameaças, né, o tempo todo. E meu tio mais velho, né, que também morava na casa, ele tentou acalmar minha mãe e ela ficou muito nervosa com aquela situação toda, né? E eu, minha cabeça de criança, sem entender o que estava acontecendo ali, mas procurei ficar quietinha, procurei não falar, não me mexer, e eu fui esperando o desenrolar da história ali, né? Só observando tudo, porque eu sempre fui muito observadora, então eu sempre procurei olhar tudo à minha volta, e eu vi que minha mãe estava muito nervosa, e eu fiquei quietinha ali, e ele me segurando e fazendo ameaças. Acabou que eles não encontraram ninguém, um ficou ali me segurando, enquanto o outro subiu para a laje para poder procurar, né? E realmente não tinha bandido nenhum na nossa casa. E, e aí eles foram embora, né? Aquilo poderia ter me traumatizado demais, né? Eu poderia ter ficado com um trauma de policial, mas eu não me traumatizei com nada disso. E foi até um espanto para minha mãe, porque nós passamos anos sem falar sobre isso e talvez na cabeça dela, ela acreditou por se tratar de uma criança tão nova. E quando passou alguns anos e eu fui tocar no assunto de novo com a minha mãe, ela falou: Como é que você sabe dessa história? Eu falei: Mãe, eu me lembro. Ela falou: Como é que você lembra? Você era muito pequena, não tem como você lembrar disso. Eu falei: Tem, mãe. Que eu lembro foi assim, assim, assado. Ela falou: Realmente, foi exatamente assim que aconteceu. Eu falei: Pois é, isso ficou guardado na minha memória, né? E, enfim, então, mais um livramento, né? Eu não sei se esses homens estavam falando da boca para fora ou se eles realmente estavam determinados a fazer alguma coisa, porque nós sabemos que pessoas ruins tem em todo lugar, né? Até mesmo fardado, né? Então, talvez tomados por grande ódio e achar que nós pudéssemos estar enganando eles, talvez eles verdadeiramente quisessem fazer alguma coisa, mas no entanto não fizeram, né? Então foi mais um livramento, né? Mais um testemunho para a minha vida. E depois disso, teve uma outra situação. No ano de 1997, eu estava com 5 anos de idade. Foi a primeira vez que passou uma novela chamada A Indomável. E é claro que eu não lembro dessas informações, mas eu fui na internet buscar, porque como eu já tinha em mente gravar os testemunhos, e esse é um dos testemunhos que eu tenho para contar sobre a minha vida, e aí eu fui procurar saber em que ano passou, para eu saber qual era a idade que eu tinha na época. E aí eu percebi que a primeira vez que a novela foi ao ar foi em 1997. Eu tinha 5 anos de idade. Mas teve reprises dessa novela, né? Aí eu acho que em 99 também teve uma reprise, de 99 a 2000. E aí, todas essas datas que eu tô falando, eu não tinha mais de 8 anos de idade. Então, assim, eu ainda era muito novinha. E o que acontece? O que que essa novela tem relação com o meu testemunho? Eu estava em casa com a minha mãe, com a minha tia, meu avô, porque morávamos todos na mesma casa. Como minha mãe era uma mãe solteira, ela morou por algumas vezes na casa do meu avô. E além, né, do meu avô Florimi, morava também nessa casa. Meu tio, né, ele ficava num quarto, aí minha tia ficava no quarto de cima com a família dela, né? Mas morávamos todos na mesma casa. E aí, num determinado momento, eu não sei se eu estava brincando, não sei em que momento, né, isso aconteceu, mas a minha mãe, ela saiu de casa e ela foi para casa da minha madrinha, né, minha madrinha Flávia, que fica algumas casas abaixo, né? Então, eu creio que estou falando para a família, então todo mundo sabe quem é minha madrinha Flávia, onde ela mora. E aí, quando eu me dei conta que minha mãe não estava em casa, eu perguntei para minha tia: Tia, onde está minha mãe? E a minha tia foi e falou assim: a sua mãe foi na casa da sua madrinha. Eu falei: Eu vou atrás dela. E eu saí de casa, e isso era à noite. E aí eu saí. E até aí, normal, eu já tinha feito isso várias vezes, né? Então,
eu cheguei e decidi ir atrás da minha mãe. Aí eu saí, quando eu tô descendo as escadas, eu reparei que não tinha ninguém na escadaria que a gente morava. Então tava todo mundo nas suas casas. E aí, quando eu tô descendo as escadas, eu vi que tinha um homem lá no início da escadaria, porque dá pra ver, né? Então, eu percebi que tinha um homem vindo na rua, já subindo as escadas, e ele subia de uma forma diferente. Ele estava subindo como o cadeirudo dessa novela que eu acabei de falar, né? A Indomável. E essa novela foi muito conhecida pela novela do Cadeirudo, né? As pessoas às vezes nem mencionam o nome da novela, só falam, a novela do Cadeirudo. Então, esse homem, que provavelmente era alguém que assistia a novela e provavelmente tinha algum problema mental, né? Porque ninguém em sã consciência faz uma coisa como essa, né? Então ali já tinha uma série de situações ali na vida daquele homem, ou desequilíbrio mental, ou falta de caráter mesmo, né? E muitas outras coisas. Mas isso não é um caso no momento. Então, esse homem estava subindo a escada. E ele subia a escada, eu só conseguia ver a silhueta dele. Então, ele estava com chapéu, igual o personagem da novela, chapéu e roupa social, exatamente igual ao personagem, mas eu não conseguia ver seu rosto. E ele vinha muito rápido na minha direção, que ele percebeu que estava diante de uma criança. Nós ficamos a poucos metros um do outro, porque quando eu o vi, um certo momento eu congelei. Eu não sei dizer por quanto tempo, mas eu fiquei estagnada assim no lugar, paralisada. E como eu já estava no meio do caminho, eu fiquei entre vou ou não vou, vou ou não vou. E ali foi muito rápido os pensamentos, né? Se eu continuar a descer para chegar na casa da minha madrinha, pode ser que o portão esteja fechado. E quando eu der de cara com o portão fechado, ele vai me alcançar, porque era uma distância muito pequena. E aí ele vinha com a perna aberta, correndo na minha direção, mas ele estava vindo muito rápido. Então era um homem e eu uma criança. E eu falei, se eu chegar ali no portão da minha madrinha e tiver fechado, esse homem vai me alcançar e ele vai me fazer mal. Porque na novela, ele ataca as crianças, ele ataca mulheres, né? Esse cadeirudo, na novela, o enredo da novela é sobre isso. Um homem que sai à noite atacando mulheres, né, que estão no meio da rua, sozinhas, desprotegidas, e ele ataca, né? Então eu já assisti a novela porque meu avô era um noveleiro assíduo, né? Ele não perdia um capítulo de novela nenhuma da Globo. Então, como a gente morava na mesma casa e era uma televisão só, então todos nós assistíamos a mesma programação juntos. E aí eu tinha até medo desse personagem, né? E como eu era muito novinha, eu achava que aquilo ali, né, era real. Então eu tinha medo quando aparecia cadeirudo, tal, nas cenas, e eu não gostava nem muito de ver. Então quando eu me deparei com a cena na vida real, eu temi, porque eu estava sozinha, desprotegida. Na cabeça da minha tia, eu tinha ido ao encontro da minha mãe. Na cabeça da minha mãe, eu estava em casa com a minha tia, com a minha família. Então, assim, se aquele homem decidisse me pegar e me levar para qualquer lugar, ninguém nem ia saber, né? E aí eu decidi ir. E com aquela fé de que o portão estaria aberto, porque minha madrinha trancava o portão da casa dela com um cadeado, né? E aí, ali, quando abre o portão, tem algumas casas. Naquele espaço ali onde minha madrinha morava, né? Aquele terreno ali, além da casa dela, tinha a casa da mãe dela, dos pais dela, né, que moravam com as irmãs, e tinha a casa de um tio, bem assim de frente, né? E então eu entrei. Quando eu entrei, eu tentei fechar o portão correndo, e aí eu subi as escadas da casa da minha madrinha e falei: "Madrinha, mãe, tem um homem, o cadeirudo tá aí fora, ele tá querendo me pegar". E aí, quem é que vai pensar que aquilo é real, né? Era mais se tratando de uma criança falando. Só que elas me deram até o benefício da dúvida. Então elas correram logo, fecharam a porta da casa da minha madrinha. E aí nós ficamos ali quietinhas dentro de casa, não demorou muito, ele entrou, porque ele já estava bem próximo de mim. E aí ele entrou. Quando ele entrou ali naquele portão, a porta da casa da minha madrinha estava fechada,
mas a porta da casa da mãe dela, né, a dona Vera, estava aberta. E o cadeirudo entrou na casa dela. E aí a minha madrinha já ficou preocupada. Eu vi o homem entrando. Ele entrou na casa da minha mãe. E aí começou aquele desespero. A gente começou a gritar dentro da casa da minha madrinha. Pelo menos são essas lembranças que eu tenho, né? Da gente muito desesperada com aquela situação toda. E aí, isso eu fui saber depois, é claro, né? Muito provavelmente tentou agarrar ela. E ela começou a gritar da casa dela. E aí a gente gritou também. O homem se assustou, né? Porque era muita gente gritando, ia chamar a atenção das pessoas, ia todo mundo começar a sair para a escadaria para poder saber o que estava acontecendo. Então ele saiu. Ele saiu correndo da casa dela e continuou subindo as escadas. E aí ele continuou subindo, só que como eu falei, estava tudo muito deserto ali. Não tinha ninguém pelas escadas, estava cada um nas suas casas. E então foi quando ele, pelo vasculhante, viu uma menina tomando banho, uma conhecida nossa também, de longa data, e ela gritou. Nessa época, os traficantes não ficavam na parte de baixo do morro, né? Assim, na rua. Eles não ficavam na rua, eles ficavam no alto do morro. A gente sabia que tinha traficante, mas a gente não sabia quem eram os traficantes, né? A gente não os conhecia, porque eles viviam lá pelo alto do morro, né? E aí ela gritou. Então os vizinhos ali próximos dela saíram para ver o que estava acontecendo, né? Por curiosidade, as pessoas conseguiram mobilizar esse cara, esse homem, né? O cadeirudo, e prenderam ele ali até que os bandidos chegaram, porque provavelmente alguém foi chamar os bandidos, né? E aí os bandidos chegaram e levaram ele pro alto do morro. Ela contou toda a história. Ah, ele estava me vendo tomar banho. Essas histórias foram chegando depois, né? Porque a gente ficou tão assustado naquele momento que a gente ficou preso dentro de casa e a gente não queria sair por nada. A gente não sabia se aquele homem estava por ali ainda, né? Então a gente ficou quietinho dentro de casa esperando o momento. Até que começaram a surgir boatos, né? As pessoas falando, ei, pegaram um homem, levaram pro alto do morro, não sei o quê. Aí a gente se sentiu confiante para sair de casa e foi daí que a gente começou a contar a história. E aí falaram que levaram esse homem pro alto do morro e mataram ele lá, né? Então, enfim, tem o Tribunal do Crime, né? Todos nós sabemos como é que funcionam as coisas no Rio de Janeiro, né? As comunidades, eles têm um meio próprio de resolver suas coisas. Então, levaram esse homem para o Tribunal do Crime e mataram ele lá. E aí, mais para frente, eu acho que provavelmente tive um bloqueio emocional e eu não falava sobre esse assunto com ninguém. Mas ele estava vivo na minha mente. Eu sabia o que eu tinha passado, a experiência que eu passei, mas eu não dividi isso com ninguém. Até que alguns anos mais tarde, uma das minhas primas veio me perguntar, Natane, é verdade a história do cadeirudo? A Letícia, né? Ela me perguntou. Eu falei, é verdade, como é que você sabe? Ela, as meninas me contaram, as minhas amigas. Eu acho que foi a Jéssica e a Jaqueline. Provavelmente ouviram de seus pais, né? A história e falaram que eu era a criança em questão que estava ali diante do cadeirudo. Então eu falei, não, é verdade sim. E eu vou colocar até um trecho aqui do vídeo para que vocês possam ter uma noção do que era o cadeirudo, tá, gente? Então imagina uma criança passando por uma situação como essa. Eu fiquei, assim, muito mexida, né? Por conta dessa experiência. E para quem já tinha vivido algumas coisas, né, vai somando as experiências e você fica com a mente um pouco, né, mas enfim, Deus sempre mostrando que estava guardando, né, e me protegendo de todo mal. E aí, eu fui e contei para ela a minha versão da história, né, contei como é que tinha sido para mim aquela experiência, eu falei, é verdade, tal, não sei o quê. E então, passando-se algum tempo, eu fui vivendo outras histórias. Por exemplo, ali mesmo, né, naquele morro, descendo para a escola, eu já fiquei no meio de tiroteio, né? Eu pegava no colégio 7h30 da manhã, então eu saía de casa às 7 horas da manhã. E já é de praxe, as operações no morro sempre acontecem por volta desse horário, né? Onde as crianças estão saindo para o colégio. E eu ia para o colégio sozinha. Então, como era um colégio
próximo, né, relativamente próximo de casa. Então, minha mãe me dava a autonomia de ir para o colégio sozinha. E aí eu ia, né? Ela tinha que trabalhar, então eu ia sozinha para o colégio. E aí, em uma dessas vezes, eu descendo para ir para a escola, começou um tiroteio. E eu estava ali na Conselheiro Otaviano, né? Que é a rua onde a gente morava, né? E eu estava ali, bem ali na direção do bar do Ronaldo. Só para vocês terem uma noção. Já estava prestes a descer a ladeira quando eu comecei a ouvir o barulho dos tiros e eu não sabia para onde ir, porque eu não sabia assim ao certo de onde estava vindo os tiros, né? E eu fiquei meio perdida e a única coisa que eu pensei foi me abaixar e tentar entrar debaixo de algum carro. E eu fiquei naquela situação ali e clamando a Deus, né? Senhor, me ajuda, né? Que eu tô nessa situação aqui. E aí eu, eu ficava ouvindo assim as provocações de um para o outro. E eu, no meio daquela situação toda, falei, Senhor, o que, que eu vou fazer na minha vida agora? Né? Se eles decidirem avançar um assim para próximo do outro, o que, que vai acontecer? Porque uma bala pode me atingir, né? Ainda mais que eu estava muito próximo da rampa, né? Da ladeira, da descida. Então, eu fiquei muito angustiada naquele momento, né? E aí eu recorri para Deus, né? E pedindo ao Senhor para que me protegesse, me guardasse ali naquele momento. E aí cessou os tiros. Então eu fiquei tão assim, com a mente, né, tão angustiada que eu não tive coragem de descer para a escola naquele dia. Fiquei muito aflita, né, com a experiência que eu tinha passado e decidi voltar para casa e fiquei em casa. Teve uma outra situação, quando eu também morava em São Cristóvão, a gente morava próximo à Barreira do Vasco e ali também era o bicho pegando. Então, em alguns momentos, nós também já ficamos ali no meio de um tiroteio. Eu lembro uma certa vez que nós estávamos dentro do ônibus, quando a gente chegou ali, na Barreira do Vasco, começou um tiroteio. Não sei se foi arrastão, não sei se foi assalto, né? E a polícia chegou logo e né, houve esse confronto com os bandidos. Eu não sei bem o que, que aconteceu, só sei que começou um tiroteio grande e o ônibus que a gente estava parou ali. E, e aí todo mundo foi pro chão, ficou abaixado, esperando cessar o tiro, né? E foram momentos assim de muita angústia também, né? De muito medo, porque a gente pensa na lataria do ônibus, né? É frágil o suficiente para atravessar uma bala e acertar qualquer um de nós ali naquele momento, né? Então, mesmo a gente abaixado, a gente sabia que não estava protegido o suficiente. Mas Deus estava com as mãos estendidas sobre as nossas vidas. Na nossa família, nós somos bem numerosos, né? Fazemos parte de uma família muito grande. Mas, assim, só tinha uma pessoa cristã no nosso meio, que era a tia Jerusa. Na época, né? Eu tinha por volta de uns 10 para 11 anos de idade. E minha mãe falou assim, eu acho que hoje eu vou à igreja com a sua tia. E a minha tia frequentava a Maranata. E aí eu falei, tudo bem. Aí minha mãe foi na igreja, eu também fui, é claro, né? Eu estava sempre onde minha mãe estava. E ela foi, ela estava gostando, né? Até que teve um dia que ela decidiu visitar uma outra igreja. Eu não sei bem o que aconteceu, assim, por que minha tia saiu da Maranata, não sei a história em detalhes, não. Mas eu sei que nós fomos parar na Assembleia de Deus, a sede, né, que fica na Pereira Nunes. Nesse dia só fomos nós duas, minha mãe e eu. E aí, chegando lá na igreja, nós sentamos bem à frente, assim, nos primeiros bancos, né, na frente da igreja. E os cultos estavam sempre, assim, com bastante gente, né? E aí eu sentei num cantinho da parede e a minha mãe sentou do meu lado. Eu tinha por volta de 11 anos de idade. E aí, minha mãe, num determinado momento do culto, ela falou assim, eu vou lá na frente entregar minha vida para Jesus. Eu falei, mãe, eu vou com a senhora. Aí ela falou, então tá bom. E aí eu fui com ela. Aí eu ainda não tinha entendimento sobre quem era Deus, porque nós viemos de uma família católica,
não praticante, né? Eu não fiz catequese, eu não fiz nada disso, não fiz. Eu fui batizada, né, na igreja católica quando bebê, mas eu acho que é só isso que eu tenho da igreja católica, né? Então, eu tinha uma ideia de Jesus assim muito, muito distante, porque as poucas vezes que eu fui à missa, né, até mais assim por conta das amizades, né, ali os coleguinhas da nossa idade, eu via as imagens, né, em torno do templo. Então, essa era a ideia que eu tinha sobre Jesus. Chegando na igreja evangélica, a gente não vê nada disso, né? A gente não vê imagens, não vê essas coisas. Então, você já sente a diferença. E aí, eu me converti ali com a minha mãe, mas eu era tão novinha que eu não tinha total entendimento sobre isso. Só fui entender um pouco mais pra frente. Mas eu comecei a levar muito a sério, porque eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu tenho muitos defeitos, né? Mas eu tenho essa qualidade, algo que eu acho bacana em mim. Que quando eu me dedico a alguma coisa, eu gosto de levar a sério aquilo que tem sido o objeto da minha dedicação, né? Então eu fui me envolvendo muito na escola dominical, a gente passou aí a todos os domingos para a igreja, eu passei a ser frequentadora assídua da escola dominical. Então, na escola dominical, as professoras faziam gincanas, e uma delas a gente tinha que levar o maior número de pessoas possíveis. E para mim isso era moleza. Eu venho de uma família grande, tinha 5 primos, né, que regulavam a idade comigo. E aí, desses 5 primos, eu falei, gente, eu preciso levar, para que eu possa ganhar um prêmio, que eu nem sabia o que era, mas para que eu possa ganhar um prêmio, eu preciso levar o máximo de visitantes possíveis e tal, não sei o quê. E naquelas nossas conversas ali de criança, vamos. E aí levava meus 5 primos comigo para a igreja. São eles, Leonardo, Leno, Elaine, Fabiola e Juninho, o Alexander, né? E eu passei a levar eles. Então, praticamente todo domingo eu estava lá com eles na igreja. E eles passaram a gostar, porque já era algo assim comum, que todo lugar que eu ia, eles gostavam de estar também, né? Então, quando a gente ia para qualquer lugar assim, deixa eu ir também, aí levava. Então, minha mãe saía sempre cercada de crianças. E aí passou a frequentar ela e minha tia Jerusa, a mesma igreja, né? E nós íamos todo domingo para a igreja. Chegou um certo ponto em que até os vizinhos estavam querendo ir com a gente. E aí eu levava todo mundo, falava, bora, vamos. Então tem os filhos da Jaqueline, né, que era a nossa vizinha, a Úrsula, a Oaina, a Flávia, o Yuri. O único que não gostava muito de ir nessa época era o Igor, mas eu tive um outro momento com ele mais à frente, né, em que eu pude falar do amor de Jesus para a vida dele. Então, assim, mas naquela época ele não queria saber de igreja, não. Mas os irmãos dele iam. E aí a gente revezava. Porque como eu acho que ela tinha 4 filhos, né, pequenos, e todos queriam ir, ia ficar muitas crianças. Iriam muitas crianças com a minha mãe. Já os 5 primos que eu tinha, mais eu e mais 4 filhos dela. Então, era muita criança para minha mãe andar. E aí a gente dividia assim, um domingo vai a Úrsula, outro domingo vai a Oaina. Então fazia dessa forma. E a gente ia, minha mãe ia com a galera. Então, assim foram os meus primeiros passos na fé. Eu ficava maravilhada com a presença dos meus primos, de alguns amigos, né, de infância, conhecidos, vizinhos. E assim a gente ia um batalhão, um mutirão de gente andando pela rua e minha mãe tentando, né, controlar aquela criançada toda no meio da rua. Mas enfim, Deus sempre guardou. Sempre nos protegeu de todo mal e nunca ninguém sofreu um sequer arranhão. E a gente vinha brincando na rua, brincando de pique, correndo. E minha mãe não corre, não vai na frente, mas era muito legal. Uma época que eu guardo com muito carinho até hoje no coração. E só que, além disso, eu comecei a me dedicar mais intensamente à obra de Deus. E eu passava a ouvir aquelas professoras de escola dominical, a Eusinete,
e a Nelly conversando com a minha mãe. E nessa época, minha mãe também já estava dando aula na escola dominical. Então, eram 5 professoras ao total e elas revisavam entre elas, né? Cada domingo davam um trio, uma dupla, enfim. Elas iam alternando. E aí, às vezes eu ouvia conversas entre elas e eu ouvia algumas vezes ela falar assim, nossa, essa menina carrega algo especial de Deus na vida dela. A forma dela falar, dela se portar, a forma como ela traz, né, as outras crianças. Eu gostava de decorar versículo bíblico. Hoje eu faço isso com meu filho, mas começou comigo, né? Então eu gostava de decorar versículo bíblico para quando chegasse as gincanas, eu já tinha uns 3, 4 engatilhados ali, porque eu queria ganhar. Eu queria ganhar as gincanas. Então, aí corrida bíblica também. Então eu decorava onde estava cada livro da Bíblia, né? Para que quando chegasse a gincana eu fosse a mais rápida também, encontrar os versículos. E eu fui sendo inserida nesse meio. Só que eu também fui passando os meus dilemas de criança, né? E um deles foi ter que abrir mão das práticas do mundo, práticas de coisas que não eram relacionadas à igreja, né? Por exemplo, tinham herdeiros da vila. Eu costumava ir para os ensaios de escola de samba com meus primos, porque era bem pertinho da nossa casa, né? Algumas quadras. Então, a gente estava sempre lá nos ensaios, o tio Congo, o tio Marcelino, né? Levava a gente, né, enfim, para os ensaios de escola de samba, e eu já cheguei a desfilar, já até saí em carro alegórico, né, de criança, os herdeiros da Vila Mirim, eu já saí em destaque lá, e tinha hábito de outras coisas também, tinha hábito de pegar doce, né, então aquilo tudo que era normal na minha vida, eu tive que abrir mão para poder viver o evangelho. Como eu falei, eu sempre fui muito dedicada às coisas que eu faço. Eu sabia que eu não poderia transitar nos 2 mundos, né? Eu ia ter que me decidir por um deles. E eu optei por seguir a Cristo. Ainda muito imatura na fé, ainda criança, né? Mas eu já estava com uma mentalidade de que eu precisava abrir mão, né, dos prazeres da carne para que eu pudesse ter uma vida com Cristo. E aí, quando chegou a data de desfilar, de pegar doce, os convites vieram, vamos lá para a quadra da vila, vamos pegar doce, não sei o que. Dava uma vontadezinha de ir, mas eu preciso ser firme. Não, eu não vou. E aí vieram as brincadeirinhas, as chacotas, né? Algumas pessoas tirando sarro da minha cara e às vezes, na maioria das vezes, eram os primos. Aqueles mesmos que eu levava para a igreja, eram eles que tiravam sarro da minha cara, faziam brincadeirinhas do tipo, me dá doce, e ele falar assim, não, esse aqui não é de São Cosme e Damião, não. E eu pegar, comer e falar, era assim, te peguei, que não sei o que. E aí depois eu ficava muito chateada, poxa, você me enganou, eu confiei em você, não sei o que. E aí eu sempre fui uma criança velha, né? Sempre tive uma mentalidade velha. Hoje eu até falo isso com as pessoas, que hoje eu tenho mais entendimento para muita coisa que aconteceu na minha vida. Eu falo, eu nunca me encaixei com amizades da minha idade. As minhas amizades é sempre 50 a mais. E hoje eu vejo a graça nisso, né? Mas antes eu ficava encucada com aquilo. Antes eu ficava me questionando sobre isso. Por que eu não me dava bem com as amizades da minha idade? Não achava a conversa compatível. E aí quando eu começava a me relacionar com pessoas mais velhas, as conversas batiam, né? Então, assim, as minhas amizades até hoje são pessoas mais velhas do que eu, né? E aí, hoje eu tenho entendimento sobre isso, sobre o propósito de Deus nas minhas amizades, mas antes eu não entendia e eu me sentia estranha, eu não achava assim que eu pertencia a nenhum mundo. Eu falava, cara, as garotas da minha idade tudo com um grupinho de 4 ou 5 meninas e eu ando sozinha, solitária, né? Eu não consigo pertencer a nenhum grupo, seja ele qual fosse, eu não conseguia. O mais próximo, assim, que foram os grupos que eu mais me enquadrava no colégio eram os grupos das quietinhas, né? As que tem boca, mas não fala. Era esse grupo que eu fazia parte. Então, todo colégio que eu passei, que foram muitos, eu sempre juntava com essas meninas, né? Mas aí, voltando para a questão, né, da conversão, então eu passava por situações assim, a crente chegou, vamos parar de falar palavrão,
Ó, pô, a Natane tá no nosso meio, não fala palavrão não. Aí, pô, desculpa, Natane, desculpa. Então comecei a viver isso e comecei a gostar disso, porque as pessoas passaram a me respeitar, a respeitar a minha presença, e eu era criança. Então é claro que tinha alguns que zombavam da minha fé também, né? Então faziam brincadeirinhas, chacotas, mas na grande maioria as pessoas respeitavam, né, a minha presença, porque eu também sabia me posicionar diante daquilo que eu estava vivendo, né? As pessoas viam que eu estava levando a sério o evangelho. E aí, com isso, eu fui ganhando, de certa forma, talvez a admiração de muita gente, e muita gente acabou me acompanhando nesse período. Por isso que iam tantas crianças comigo. Eu nem precisava fazer força de ficar insistindo com um convite, não. Só falava, vamos na igreja comigo domingo? E as pessoas já se interessavam em ir, sabe? Isso era muito legal. E aí essas professoras falavam, nossa, ela conversa bem, né? Ela é bem articulada, ela fala bem, para a idade dela, é uma criança, mas já sabe se expressar bem. E ela se desenvolve bem também nas gincanas, né? Ela tá sempre entre as melhores, das que tá sempre ganhando as gincanas e tal. E aquilo, de certa forma, ia alimentando a minha vontade de querer viver mais daquilo, né? É claro que num primeiro momento a gente vai pelo lanche, a gente vai pelas brincadeiras, porque você quer ser o melhor da turma, você quer se destacar, tem uma série de coisinhas. Mas Deus vai te ganhando no meio disso, porque a palavra está entrando, né? A palavra está sendo semeada. Então, eu tenho um versículo bíblico que fala sobre isso, né? Que ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Então, eu vi essa palavra se cumprir na minha vida. É claro que eu tive momentos afastada da igreja também, né? O período da adolescência, principalmente, foi o período que eu tive grandes conflitos e dilemas pessoais, assim, que eu precisei tratar muito da minha mente, né? E aí, voltando para aquela situação, elas começaram a trazer palavras proféticas para minha vida. Eu, criança, e falava, ela vai ser batizada com o Espírito Santo ainda criança, ela vai ser uma pregadora da palavra, ela vai falar, e lançavam sobre mim palavras, né? E aquilo ia me alimentando. Eu ia querendo viver aquilo, mas de certa forma também ia me trazendo um temor, porque eu sabia que eu carregava uma responsabilidade comigo. Tinham pessoas me acompanhando, né? E eu sempre me senti responsável pelas coisas. Eu sou muito assim, sabe? Eu sempre me sinto responsável pelo que acontece à minha volta, né? E aí eu ficava pensando no testemunho que eu tinha que gerar para aquelas pessoas que estavam me acompanhando. Que eu não podia ser qualquer tipo de pessoa. Até para que eu pudesse levar mais gente comigo. E aí tiveram situações assim que essas professoras de escola dominical, principalmente a Nelly, eu lembro de uma situação que ela estava tendo crise no relacionamento dela, no casamento, e só que ela me chamou para ir para casa dela. Ela ainda não tinha filhos nessa época e ela me chamou para ir para casa dela e falou assim para minha mãe: você deixa ela ficar lá em casa comigo? E aí na hora do culto eu trago ela. A minha mãe, tudo bem. E isso aconteceu por diversas vezes, né? Só que teve esse momento em que ela estava passando por essa crise no casamento dela. E aí ela me levou para almoçar em um lugar ali próximo à nossa igreja. Eu era criança ainda. E eu vi ela chorar e ela tentou secar as lágrimas rápido, né, para que eu nem percebesse. E dali veio algo assim que eu precisava falar para ela. Eu sentia que eu precisava falar aquilo para ela. E eu falei uma palavra para ela que agora eu não vou lembrar o que é, já se passaram muitos anos, né? Mas não sei nem se a Nelly lembra. Se lembrar, dá um oi aí, me faz lembrar a situação. Aí eu fui e falei uma palavra para ela e ela chorou mais. E quando ela chorou mais, aí eu fiquei desesperada. Eu falei, caramba, eu acho que eu falei coisa errada, né? Eu falei besteira. Enfim, encerrou a conversa. Eu nem tive coragem de falar mais nada, acabou ali. Nós fomos para casa dela, eu passei o dia com ela. Depois ela me devolveu para minha mãe de noite, né? No culto da noite. E aí eu ouvi ela falar com a minha mãe: olha, Deus usou a Natane poderosamente para falar comigo. Ela me trouxe uma palavra. Aí eu tinha entendido que aquilo não tinha vindo de mim,
E por isso que ela tinha chorado tanto, porque foi de encontro com a necessidade dela naquele momento. E talvez eu diria que essa teria sido a minha primeira experiência com o Espírito Santo, né? De ouvir a voz do Senhor falando através da minha vida para que eu pudesse deixar uma palavra para ela. E aí aquilo ali me maravilhou, né? E eu fui querendo viver mais disso, né? De querendo ter mais experiências como essa. E aí eu orava, eu lia a Bíblia, eu tinha Bíblia de infantil, né? Que é aquelas lúdicazinhas. Eu tinha Bíblia e ficava querendo saber mais das histórias da Bíblia. Fui me interessando cada vez mais. E fui vivendo experiências assim com Deus maravilhosas. Infelizmente nem tudo eu lembro. Gostaria de relatar aqui cada passo, mas muitas já se perderam com o tempo, né? Que eu era muito criança, como eu disse, eu tinha por volta de uns 11 anos de idade. E aí, enfim, aí voltando para a situação. Até que um dia eu me deparei com um vídeo na internet, né? Eu me deparei com uma situação, uma história. Não sei nem se foi um vídeo na internet, mas foi uma história que alguém contou sobre uma missionária de 14 anos. Acho que era isso, 14 anos. E eu já estava próxima a essa idade. Eu acho que eu tinha uns 13, talvez. E aí chegou ao meu conhecimento essa história dessa missionária. Além aquele testemunho do ovo no carro, lembra que o carro capotou várias vezes, os jovens que não quiseram a Jesus acabaram falecendo, mas os ovos ficaram intactos no porta-malas e tal. Enfim, essa história eu acho que já é conhecida por todos, né? Além dessa história, eu fiquei sabendo da história dessa missionária, né, que com 14, 15 anos carregava uma galera com ela também para a igreja, e através da vida dela muitas crianças aceitaram Jesus, algumas se batizaram. Ela conseguiu até mesmo o pai e a mãe dela para Jesus, e aquilo ali foi um testemunho assim impactante, e até mesmo de fortificar a minha fé, sabe? Até mesmo de fortalecer a minha fé. Eu falei, poxa, eu quero ser assim, né? Quero cada vez mais ser assim. Só que no desfecho da história, a menina acabou falecendo. E aí a pessoa que estava narrando a história até falava isso, né? No vídeo, falava que quando Deus faz, né, age na vida da pessoa, às vezes a pessoa não precisa envelhecer para que chegue o momento dela ter um encontro com Jesus, um encontro na eternidade, né? A pessoa vir a falecer, porque tinha se entendido que a obra de Deus já tinha feito na vida daquela garota, né? Aquela jovem. E ela já tinha cumprido a missão dela nessa terra. Ela já tinha cumprido o id dela. E quando eu ouvi essa parte, aí eu me espantei. Porque eu queria viver. Eu falei, se eu continuar fazendo o que ela faz, que antes eu já fazia sem ter conhecimento da situação dela, né? Da história dela. E quando eu tomei conhecimento e soube do desfecho da história, aí eu já tremi na base. Eu falei, não, se eu continuar como ela, Deus vai entender que eu já terminei minha missão e vai me levar. Vai me levar, e eu não quero ir embora assim com 14, 15 anos. Eu quero viver, eu quero ter família, eu quero ter filhos, né? Eu era muito jovem, mas eu já sonhava em ter filhos, e eu falava até para minha mãe, mãe, eu quero me casar aos 25 anos e quero ter 2 filhos, um casal de filhos. E isso se concretizou na minha vida. Eu casei aos 25 anos e tive um casal de filhos, né? O Murilo, que agora tá com 5 anos, e a Ana Clara, que tá com 1 ano e 3 meses. Então, assim, eu já falava essas coisas, né? Ainda muito nova, sei lá, 12, 13 anos, e eu já tinha essas conversas. Eu falei, não, mas eu quero ser mãe, eu quero ter família, eu quero, né? Eu quero poder viver meus sonhos, porque além disso tudo, né? Eu ainda queria ter uma vida profissional, e eu falava em ser médica, só que eu não sabia, né? Ainda naquele momento, quão difícil seria, né? Chegar a esse nível, né, de chegar à medicina, que precisaria de muito empenho, muito estudo, muita dedicação. E depois eu vi que para mim seria mais difícil, né, chegar até a medicina. Então eu encurtei o caminho, fui para uma profissão
mais próxima, relacionada ali com a medicina, né, dentro da área da saúde. Fiz radiologia, né, me formei em 2013 e exerci a profissão durante 2 anos, né, e foi quando depois eu descobri que estava grávida do Murilo e não trabalhei mais, né, desde então. Não trabalho mais desde então. Mas aí, voltando a toda essa situação, eu falei, nossa, o desfecho dela foi a morte. Eu não quero morrer, eu quero viver. Então, na minha cabeça, já veio um pensamento de, eu preciso diminuir a frequência, porque se eu continuar dessa forma, eu serei a próxima, né? Então, eu não queria. E aí eu falei, poxa, só se eu for um pouquinho mais rebelde, porque se eu for rebelde, Deus não me leva, né? Então, olha a cabeça da gente para determinadas coisas. A gente fala, não, se eu for um pouquinho rebelde aqui, Deus não vai me levar, né? Então eu comecei como um ato de rebeldia, me afastando de algumas coisas que eu fazia, né? Eu já não estava tão assíduo assim na escola dominical, né? Eu já não estava mais tão fervorosa na minha busca, com medo de morrer. E aí fui entrando na adolescência também, então uma coisa estava vinculada à outra, né? Chegou essa história dessa menina e eu entrando ali na adolescência, então as coisas foram se misturando, né? E aí você vai chegando numa idade que você quer conhecer as coisas do mundo, né? Por exemplo, eu já tinha vindo de algumas experiências, mas quando você chega na adolescência, você vê algumas jovens fazendo coisas que você quer fazer também. E às vezes é coisa boba, mas eu sabia que dentro da igreja eu não ia poder fazer. E aí eu comecei a me contaminar com coisas do mundo. E eu lembro que teve um dia que eu estava conversando com uma amiga da escola, né, da minha sala, e a gente estava falando sobre meninos, né, aquelas coisas de paquerinha e tal, e a gente conversando, a gente tinha acabado de se despedir do colégio, e ela morava em Benfica, que é bem próximo ali de Vila Isabel. E aí ela chegou na casa dela, eu cheguei na minha casa. Claro, eu cheguei primeiro, porque o colégio que a gente estudava ficava no bairro que eu morava. Então, eu cheguei em casa, ela chegou na casa dela, e aí ela me ligou. Ela falou, eu tenho que conversar umas coisas com você que não deu pra falar no colégio, porque eu não queria que ninguém escutasse. Aí começou a falar comigo. E a gente falando ali, besteira, coisa de menina, né? Aquelas paquerazinhas da nossa idade. E aí a mãe dela pediu pra falar comigo. Ela falou, Natânia, eu não sei o que minha mãe quer falar com você, mas ela tá pedindo pra falar contigo. Eu falei, tudo bem, deixa sua mãe falar. E aí ela foi, me deu boa tarde. Oi, Natânia, aqui é a mãe da Vanessa. Eu estava aqui no meu momento com Deus e ele pediu para que eu te falasse algo a respeito da sua vida. E ele me disse que você é a coluna da sua casa. Aí me perguntou, você sabe o que é coluna? Aí eu falei, é a estrutura, é a base da casa. Ela falou, então, é isso que você é na sua família. Aí se despediu de mim e devolveu o telefone pra Vanessa, minha amiga da época. E eu fiquei sem entender nada. A gente falando de paquerinha, a mãe dela pega o telefone e fala que eu sou a coluna da minha casa. Como? Aí eu falei, Vanessa, não sei o que falar. Não tô entendendo, né? Por que a sua mãe falou isso pra mim? Eu também não tô entendendo, mas enfim, se ela falou, tá falado, né? Eu falei, então é isso. E eu fiquei com essa palavra na minha cabeça. E eu tinha por volta, sei lá, 12, 13 anos. Talvez tenha sido essa a idade. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração, né? Eu sou a coluna da minha casa. Olha a responsabilidade, é o sustento, é a base. Então, aquilo ali me fez refletir sobre as atitudes que eu vinha tomando, né? Sobre me rebelar, né? Diante de tudo que eu tava passando. E aí eu fui tendo mais algumas experiências, né? Porque aí vai chegando as fases de namoradinho e tal, então você quer estar firme na igreja, mas você também quer viver algumas experiências, e foi basicamente o que aconteceu. E isso tem a ver muito também com uma experiência que eu ouvi numa pregação na nossa igreja, o pastor falando. Ele citou sobre aquela passagem de Provérbios que fala que se você quer sabedoria, você tem que pedir, porque Deus dá livremente a quem pede, né? Então, eu comecei a orar pedindo por sabedoria, desde a época que ele falou essa
essa mensagem, né? Eu falei, nossa, eu quero ser uma pessoa sábia, porque ele colocou a história de Salomão, de como ele resolvia os problemas dele, de como ele lidava com as situações que surgiam, né, diante dele. E eu falava, nossa, eu quero ser assim. Alguém que saiba resolver os problemas da vida, alguém que saiba se sair de situações difíceis. Eu quero ser assim. E eu comecei desde então a orar pedindo a Deus por sabedoria. E Deus dá. Deus dá mesmo. Então, e aí eu fui começando a ter experiências, né? Porque quando a gente pede alguma coisa para Deus, fala, eu quero ter sabedoria. Os problemas vêm para você resolver, né? Eu quero ter paciência. Então vai vir uns conflitozinhos, vai vir as situações para que você exerça a paciência. E é assim que a gente vai desenvolvendo aquilo que nós temos pedido a Deus. Então, como eu pedi sabedoria, não me faltou problemas para resolver na vida. E aí, eu tinha o costume de lidar com os meus problemas e com os dos outros, porque há uma característica em mim também. Eu não consigo ser indiferente à dor do outro, eu não consigo ser indiferente ao sofrimento do outro, principalmente quando esse outro é minha família, né? Os meus parentes, meus primos. Então, eu sempre tomei as dores dos meus primos, né? Dos meus amigos. E eu lembro que eu tentava resolver os problemas deles. E esse primo, o Juninho, deu trabalho, hein? Como ele arrumou o problema. E aí eu tinha que ir lá resolver os problemas dele. E muitas vezes era pra força bruta, né? E como eu já tinha experiência em resolver questões assim, por conta da minha vivência, que não é novidade pra ninguém, que eu cresci sem meu pai. Então, eu cresci sem uma figura paterna e a minha mãe teve que trabalhar muito para que pudesse me sustentar, né? Para que não me faltasse nada, ela tinha que trabalhar o tempo todo. Então, e demorou muito tempo da minha vida, eu carreguei até mágoas, né, da minha mãe por essa ausência dela durante muitos anos da minha vida, porque eu não tinha entendimento sobre isso. Eu sabia que ela precisava ir atrás do sustento pra gente, mas eu não conseguia entender por que tanto tempo fora de casa, que eu acabava ficando muito sem ela. E quando a gente fica sem pai, sem mãe, nós ficamos vulneráveis, né, a todo tipo de situação. É gente querendo lavar a mão em você, né, porque não tem quem resolva seus problemas, você sendo criança, indefesa, frágil, então as pessoas acabam te batendo, as pessoas acabam te injustiçando. Quantas vezes eu não fui colocada em situações onde pessoas falaram que eu fiz coisas que eu não fiz, né? Teve uma situação até que uma vez falaram que eu tinha roubado uma pessoa, uma idosa, em que eu tinha muito carinho, muito amor por essa idosa, e eu chegava do colégio e eu já ia para casa dela, porque eu gostava de ouvir as histórias, eu gostava de conversar com ela. Como eu falei, meus amigos são tudo 50 a mais. E aí eu sempre ia para lá fazer companhia para ela, até porque ela mesma me pedia. Ela falava, vem para cá, fica comigo, conversa comigo. E aí eu ia para lá e ficava na cadeirinha de balanço dela, e a gente conversando, e eram tardes muito agradáveis. Só que no meio dessa situação toda, acabaram colocando a culpa em mim, por conta de algum dinheiro que sumiu. Acredito até que pessoas se aproveitaram da situação, de eu estar sempre na casa dela, para poder já jogar a culpa em mim, né? E ficar à vontade para fazer aquelas coisas. E aí a minha mãe, porque vivia sempre trabalhando, ela acabava me batendo, né? Ou me botando de castigo quando chegava qualquer reclamação a meu respeito. Eu, mãe, mas eu não fiz, eu não roubei, eu não peguei, não sei o quê. Mas falaram e já bati. E a minha mãe era sempre muito dura, muito ríspida, né? E aí ela não tinha muita paciência, até por conta da longa jornada de trabalho dela, e às vezes acabava descontando em mim. E aí eu fui obrigada a me afastar dessa senhora, né? E ela sentia falta, por que você não tá vindo mais conversar comigo? Por que você não vem mais na minha casa? E eu não queria falar, até porque a suspeita que tinha, que se tratava de alguém da família e tal, então não queria gerar situação nenhuma, né, entre a família. E aí você fala, não, eu não tô com tempo, eu tô ocupada, eu tô tendo um trabalho de casa para fazer, dever da escola, não tá dando para vir conversar com a senhora, outro momento eu venho. E aí eu fui me afastando dela. E entre essas e outras situações onde eu acabava sendo injustiçada,
E tiveram situações também onde pessoas tentaram se aproveitar, né? O fato de você não ter pai e mãe presente, você fica vulnerável. Então, algumas pessoas até mesmo tentaram fazer, né, algumas coisas comigo por saber que não tinha quem pudesse me defender. E aí eu tinha que guardar tudo isso comigo, né? Não podia dividir com ninguém. Sabe como é que são essas coisas, né? Então, eu adotei uma postura para minha vida que eu fiquei mais abrutalhada. Porque eu não tinha quem me defendesse. Na escola, às vezes as pessoas queriam me bater. Às vezes meninas maiores do que eu. Porque eu sempre fui pequenininha, né? Sempre fui magrinha, pequena. E às vezes nós tínhamos a mesma idade, mas era uma garota grandona, tipo Fabiola e eu, né? Então, aí queria me bater. E eu falava, poxa, eu não posso viver a vida toda apanhando, né? Então, uma forma de me defender, eu comecei a fazer luta clandestinamente. Porque a minha mãe falava que aquilo não era coisa de menina, que meninas não faziam luta. E o Roberto, né, o pai das meninas, Bruna, Fernanda, Patrícia, ele sempre gostou muito de artes marciais. E aí eu falei, Roberto, você me treina? Aí ele falou, treino. Eu falei, eu preciso aprender a me defender. E aí ele começou a me treinar, né? Ele sempre fascinado por luta. E ele vivia falando, caraca, tu leva jeito. Poxa, tu é boa nisso. E aquilo ali me motivava, né? E eu queria mais e mais e mais. Então ele me treinava um pouquinho de cada coisa. De boxe, de judô, de capoeira. Não, capoeira não. De boxe, de judô, né? Luta livre. Tudo que ele sabia, que ele tinha entendimento de luta, ele me passava. E aí ele tinha como é que é aquela estrutura de dar soco, né, na casa dele? Então ele me botava para dar soco, para chutar aquilo ali, e era muito legal. Eu me sentia e eu ia toda tarde para casa dele para treinar. E isso sem minha mãe saber. Mas é claro que as notícias acabaram chegando até ela. Eu não quero você no Roberto, e me proibiu por diversas vezes. Mas eu deixava passar um tempinho e voltava para lá. Por quê? Eu tinha em mente que eu precisava me defender. Eu não tinha pai e mãe presente. E com isso eu acabei ficando muito abrutalhada, né? A ponto de algumas pessoas começarem a fazer chacota de mim, né? E me chamar de moleque macho, de sapatão, de sapatilha, de sei lá. E eu ouvia essas brincadeiras o tempo todo e isso me entristecia tanto, isso me chateava tanto. E eu às vezes chorava escondida das pessoas porque eu não me identificava daquela forma, eu não achava que eu era aquilo, sabe? Eu só queria me defender, as pessoas não sabiam o que eu passava, eu não podia falar pra ninguém. Então boa parte do meu sofrimento era calada, nem pra minha mãe mesmo às vezes eu conseguia falar porque ela estava sempre muito estressada, sempre na correria, então eu não queria ser mais um peso pra ela, né? Ser mais um estresse na cabeça dela. E talvez às vezes a gente até pensa assim, nem vai acreditar no que eu disser, né? Porque é fulano, é beltrano, né? Então, aí, enfim, eu acabava guardando aquilo pra mim. E aí eu não contava pra ninguém as lutas que eu passava. Mas tinha sempre alguém disposto a tirar proveito da gente, né? Quando você é sozinho, tem sempre alguém querendo tirar vantagem em cima de você. E aí eu fiquei muito abrutalhada. Mas eu sabia que eu não era nada daquilo do que as pessoas diziam, né? A minha cabeça eu era até muito bem resolvida. Eu lembro que quando eu estava transitando entre igreja e o mundo, eu tive algumas experiências também onde eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando comigo. E, por exemplo, eu tinha acabado de chegar na Lapa com as minhas amigas e a gente comprou bebida. A primeira coisa que a gente fez quando chegou lá foi comprar esses copões de 500 ml. E era aquele meio ali. E eu tava bem assim, de frente para os Arcos da Lapa. E eu trabalhei ali também durante um tempo da minha vida. Eu ficava num prédio bem próximo assim aos Arcos da Lapa. Então, eu passei a frequentar muito aquele lugar por conta do meu trabalho. Porque o horário que eu saí era 6 horas da tarde. E aí já tava aquele movimentação, aquele esquenta, né, que o pessoal diz. Então, por curiosidade, aí a gente, vou ficar por aqui hoje. Aí combina com as amigas, sexta-feira, hein? Quando eu sair do trabalho, você já me encontra aqui, que a gente já fica por aqui mesmo, em algum barzinho, alguma coisa. Então, eu tinha pouca experiência, pouca rodagem, não conhecia ainda o mundo assim, né? Então,
a gente estava experimentando coisas ainda devagar, né? E aí foi quando a gente comprou esse copão de bebida. Ah, vamos dividir, bora. E aí eu comecei a ser ministrada, né? O Espírito Santo começou a falar comigo. Tinha um homem a poucos metros de mim, caído no chão, numa situação deplorável, e jogado mesmo, e sujo, sabe, largado. Ele chegava a estar babando, né? E ele não conseguia se manter sentado, uma postura ereta, ele não conseguia. Ele estava meio mole, né? E às vezes ele até deitava no chão e ficou nessa. E é isso aqui, um momento que eu olhei para ele, que o Espírito Santo falou assim, olha lá. Aí no momento que eu olhei assim na direção dele, eu vi os pivetes, né? Essas garotadas da rua que assalta, né? Então eu vi alguns pivetes se aproximando. Era um grupinho, né? Tudo em torno de uns 14, 15, 16 anos no máximo. E começaram a saquear aquele cara, metendo a mão nos bolsos dele, puxou celular, puxou carteira, puxou tudo que ele tinha, dinheiro que estava amassado no bolso, saíram tirando tudo, moeda, cataram tudo dele, fizeram a limpa nele. Aí ele tinha um bolso assim também, né, na blusa, puxaram também o que ele tinha no bolso, fizeram a limpa no cara, chegaram a virar o corpo dele, né, como se fosse colocar ele de bruço para ver nos bolsos de trás se não tinha nada que eles pudessem roubar também. E o cara tava numa situação que ele não conseguia nem se defender. E aí o Espírito Santo começou a ministrar comigo, é esse tipo de vida que você quer pra você? Porque tudo começa assim, ó, num copo como esse que você tá bebendo. Tudo começa dessa forma. Na brincadeira, pra descontrair, um beber socialmente. Esses são os discursos de Satanás para te envolver num emaranhado do pecado. E aí depois que ele consegue te envolver a ponto de te viciar, é assim que você fica. É essa a vida que você quer pra você? Aí eu olhei aquele homem em estado humilhante, sua dignidade no chão igual a ele, né? E falei, nossa, não é isso que eu quero pra mim não. Eu falei pra ela que eu queria ir embora. Ela falou, ah não, a gente acabou de chegar aqui. Não me venha com essa de ir embora não. Eu sempre fui a velha do grupo, né? Não, a gente acabou de chegar aqui e vamos ficar mais um pouco. Poxa, pelo menos. Aí você fica contra gosto, né? Até porque você não quer ser a chata do grupo, né? Então aí você acaba cedendo em alguns momentos. Então, essa foi uma das experiências que me marcaram, até hoje me marca, né? Eu lembro dessa situação e vem nitidamente toda a história assim na minha cabeça, toda a visão que eu tive, né? Eu olhei todo aquele cenário e falei, cara, realmente não é essa a vida que eu quero pra mim. Aí teve uma outra experiência no Leblon, eu decidi ir pra um bloco de carnaval com essa amiga também, e aí as duas estavam querendo sair da igreja, mas eu sempre tive um temor muito grande, porque eu sabia que eu influenciava pessoas, né? Por eu ver que as pessoas tinham admiração, tinham respeito por mim, eu sabia que eu não podia me desviar assim, né? Porque seria um escândalo, né, para as pessoas. E eu precisava ter esse cuidado. Não que eu fosse duas caras, não que eu fosse uma pessoa dissimulada, né? Mas eu entendia que as minhas atitudes gerariam impacto em outras pessoas. E eu tive situações nas quais me fizeram ter certeza na prática de que verdadeiramente eu não podia relaxar quanto os meus comportamentos. Então eu acabei me desviando dentro da igreja. Então eu estava domingo na igreja e no sábado eu estava em qualquer outro lugar. Na sexta-feira, em qualquer outro lugar, mas no domingo eu estava dentro da igreja. E aí eu me desviei dentro da igreja e fiz isso para preservar a minha imagem, né? Porque eu não queria que ninguém se escandalizasse com a minha mudança de vida. Mas também eu tinha uma preocupação em relação a Deus, né? Eu tinha essa preocupação, o que as pessoas iriam pensar de Deus por conta das minhas atitudes. Estou gerando na cabeça das pessoas com as minhas atitudes. Tanto é que quando eu transicionei de uma igreja para outra, eu saí da Assembleia de Deus com 15 anos, mais ou menos, e fui para Batista. Aí são costumes diferentes. Na Assembleia de Deus é coque, é saião, é blusa de manga,
Então, na Igreja Batista, você já pode usar brinco, joias, né? Você pode cortar cabelo, usar calça, pintar as unhas. Tanto é que quando eu decidi fazer isso, eu vi uma pessoa cutucando a outra, para poder mostrar que eu tava com as unhas pintadas no pé. Eu decidi, né? Eu já estava na Igreja Batista há um tempinho, e aí eu queria mudar, queria, né, ter aqueles cuidados a mais de menina e tal. E aí eu decidi pintar as unhas dos pés. E foi quando eu tava saindo de casa pela brecha do portão, assim, sabe quando a gente abre a porta e abre um vãozinho entre o portão e a estrutura, né, do portão? E eu vi duas pessoas se cutucando, né, uma cutucando a outra e mostrando assim, apontando pro meu pé, tipo assim, ó, tá de unha pintada. Então eu sabia que aquilo ali tava gerando nas pessoas à minha volta uma surpresa, né? E aí eu ficava me questionando, e muitas outras coisas, se as pessoas souberem, né, o que eu ando fazendo por aí, por fora, né, eu vou escandalizar o nome de Cristo. E eu não queria fazer isso. Então eu decidi me afastar, decidi sair da igreja, mas sem demonstrar para as pessoas que eu estava afastada, né? E até porque eu também não conseguia ficar muito tempo sem a igreja. A verdade é que a gente sempre sente vontade, né, de estar na igreja. A gente não tem forças, talvez, para caminhar, porque você tá se sujando no lamaçal do pecado. Então você não tem forças para se manter íntegra diante da presença de Deus. E é onde a gente fica, igual o pessoal fala, o crente Raimundo, né, que é um pé na igreja e um pé no mundo. Então eu vivi uma boa parte da minha vida, sim, alguns anos, né? Eu não vou saber dizer quantos anos, mas foram alguns anos. E onde eu estava na igreja no domingo e nos outros dias eu estava fazendo qualquer outra coisa. E chegou o carnaval. E eu fui para um bloquinho de carnaval desses qualquer e a gente decidiu ir para o Leblon. Viu nas redes sociais que ia ter uma concentração de bloquinho lá no Leblon. E ele, bora, vamos. E aí nós fomos. Chegando lá, a gente ficou parada, mas estávamos trajados como qualquer outra pessoa ali naquele ambiente. A gente queria ser pertencente àquele lugar. Então a gente estava com roupa decotada, com short, enfim, maquiada, né? De acordo com o mundo. E aí a gente conversando e bebendo, se aproximou um homem da gente, né? Ele começou a conversar, né? Puxar assunto. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, eu me interessei muito por você, mas num sentido profissional. Eu sou fotógrafo profissional, eu tava te olhando ali de longe, você tem uns traços assim muito bonitos, né? E eu gostaria de saber se você não quer ser minha modelo. Eu gostaria de tirar umas fotos suas e queria saber se você não tem interesse e tal, para mostrar que se trata de alguém que verdadeiramente tá falando algo sério. Tá aqui a minha fanpage, aí mostrou a página dele no Facebook, aí me deu um cartão onde estavam os contatos dele, tanto a página do Facebook, como o telefone celular, como o telefone da casa dele. E aí ele falou assim pra mim, olha, eu sou morador de Botafogo, né, eu moro num apartamento, tal, não sei o que, mas a gente não precisa fazer lá, a gente pode ir pra qualquer lugar que você achar melhor, onde você se sentir mais segura, se você quiser até mesmo na praia, né, a gente pode fazer fotos na praia, você pode levar seu pai, seu irmão, seu primo, seu tio, quem você quiser levar a família toda, você pode levar, você pode escolher o cenário onde a gente vai fazer as fotos, pode ser na sua casa, pode ser na minha, pode ser num lugar aberto, pode ser lá no Jardim Botânico, pode ser na praia, pode ser aonde você achar melhor. Eu só gostaria de tirar algumas fotos suas. Eu falei, não sei se eu quero, não sei se eu tô com vontade para isso. Ele falou, não me dá resposta nenhuma agora não, pensa com carinho e faz contato nesse número aí que eu te dei, tá? Me segue lá nas redes sociais, acompanha meu trabalho primeiro, vê como é que é o meu trabalho e depois você me dá uma resposta, pode ser? Eu falei, tudo bem, pode ser. E aí eu peguei aquele contato e ele continuou conversando com a gente. E aí num determinado momento ele falou assim pra mim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, você é crente, né? Eu falei, não. Ele falou assim, não mente pra mim não, fala a verdade, você é crente, né? Eu falei, o que te faz pensar que eu sou crente? Aí ele foi falar assim, o seu modo de falar, o modo como você gesticula,
né? Sua postura, então a forma como você fala parece muito que você é crente. E aí eu até na hora falei assim, mas como é que é gesticular como crente? Ele falou assim, do jeito que você tá fazendo, né? Aí eu falei assim, olha, eu sou desviada. Aí ele falou, pô, eu sabia. Eu tô ali já há bastante tempo te olhando. E o seu jeitinho de ser, eu já sabia na hora que você era crente. Aí a gente ficou conversando com esse rapaz e tal, e decidimos ir embora. E eu vim um pouco chateada, falando com a minha amiga da época, poxa, a gente tá aqui, tá curtindo, né, o bloquinho de carnaval, vem um cara, da onde ele tira que eu sou crente, e começa a falar. Aí eu falei, fazer o quê, né? E aí eu fiquei encucada com aquilo, né? Eu fiquei assim, pensativa sobre essa situação. E mesmo um ambiente onde está tudo favorável, que as pessoas acreditem que nós somos mais uma no meio daquela multidão, as pessoas olham para a gente e conseguem reconhecer Cristo em nós, porque um dia nós já andamos com Ele, porque um dia nós já falamos do amor dele para as pessoas, porque um dia nós já tivemos diante da presença dele. Então isso nos marca tão profundo que fica visível aos olhos de outras pessoas e a gente se destaca na multidão, mesmo que você possa achar no seu entendimento que você é só mais uma pessoa na multidão, e Deus te faz ver que não é, que há algo em você diferente. E eu estava toda errada, né, querendo viver minha juventude, querendo ter as minhas experiências, e Deus mostrando, olha, eu te selei com meu sangue, né? Então eu te comprei lá na cruz do Calvário e eu mudei a sua história. Mesmo que você esteja se rebelando, mesmo que você esteja se contaminando com as práticas desse mundo, ainda assim eu sou o Senhor da sua vida. Então, uma vez que a gente professa Jesus como nosso Senhor, aí não tem como. Muita coisa muda. E como eu falei, eu era aquela pessoa dedicada que procurava viver verdadeiramente o Evangelho. Mesmo ainda criança, eu levava a sério, né, as minhas experiências com Cristo. E ele foi se revelando a mim até mesmo quando eu estava afastada, quando eu estava no mundo, né, até mesmo quando eu estava tendo as minhas experiências de rebeldia, longe da presença do Senhor. E aí aconteceu uma outra situação também na Lapa, onde a gente tinha saído para escutar música ao vivo, um barzinho, né? E aí a gente decidiu pedir um vinho Prosecco. Eu não sabia o que aquilo ia desencadear em mim, mas eu não tinha o costume de beber, e a gente, vamos pedir esse aqui mesmo, né? Olhando lá o cardápio, vamos. E éramos 3, e aí pedimos aquele vinho Prosecco e pedimos um petisco, um aperitivo lá. E aí a gente ficou ali curtindo o momento, tal, nós 3 conversando, eu, a amiga da época e uma prima dela, e a gente ficou conversando até que a gente decidiu ir embora, até mesmo porque já tinha bebido um pouco, tava alegrinha, né? Então tava já não tava 100% ali das ideias, e aí decidimos ir embora. Só que a gente gastou todo o nosso dinheiro naquele vinho, que a gente não sabia que era tão caro, né? E aí tudo que a gente tinha de dinheiro tinha dado uns R$150, eu acho, né? Então a gente só tinha o Rio Card, que era o nosso dinheiro de passagem, né? O nosso cartão de passagem para poder voltar para casa. Vamos embora, vamos. E aí eu abraçada com a prima dessa amiga da época, a gente abraçada cantando pelo meio da Lapa e rindo e da situação toda que a gente estava vivendo e tal. A gente perdeu o equilíbrio, caímos no chão. Aí vem aquela ideia toda de novo, né? Que o homem no chão e o Espírito Santo ministrando no meu coração. Eu já fiquei meio assim, mas tentei não me abater e falei, não, vamos lá, né? Vamos seguir, e conversando e brincando. Não quis transparecer que aquela mensagem tinha vindo à tona. E tentei mostrar naturalidade, né? E continuamos conversando, brincando e andando abraçadas, até que a gente sentou no meio-fio, né? E aí tinha uma frota assim de táxi parada do outro lado da rua. Então o taxista veio, parou, encostou pertinho da gente e falou assim: entra aí que eu vou levar vocês em casa. Gente, não, a gente não tem condições de pagar táxi não. Daqui até a nossa casa vai dar dinheiro e a gente só tem Rio Card. Ele falou: entra aí que eu levo vocês.
Falei, não, moço, é sério, a gente agradece, mas a gente não quer não. E de nós 3, uma tinha bebido menos, que era a minha amiga da época. E ela falou assim, cara, vamos aceitar. Eu falei, não sei. Decidimos aceitar. Ele ficou insistindo bastante também, a gente aceitou. E aí dentro do táxi ele começou a perguntar, né, querendo puxar assunto, e vocês são de onde, pra onde a gente vai, que não sei o que, somos de Vila Isabel, tal, beleza, tal, um bairro muito bonito, não sei o que, e ficou conversando e sempre me perguntando coisas, né, e aí essa amiga que bebeu menos, ela relata depois, né, que eu perguntava sempre as mesmas coisas pra ele pacientemente respondia as mesmas perguntas, tal. E aí, num determinado momento, ele falou pra mim, moça, eu gostei muito de você. Quando eu saí de lá, do ponto, e vim oferecer carona pra vocês, eu confesso que eu tive interesse, né, por você. Te achei bonita, mas agora conversando com você, eu vejo que você também é uma pessoa legal. Deixa eu te dar um conselho, não faz mais isso não. Não sai por aí bebendo e ficando nessa situação que você tá, que você se torna vulnerável. E assim fica suscetível a qualquer um te fazer mal. Então não faz mais isso não. Assim como sou eu aqui nessa situação agora, podia ser qualquer outra pessoa e poderia estar fazendo mal para vocês agora nesse momento. E eu tomei um sermão de um taxista que me ofereceu carona. E o cara, que era casado com um filho e que estava tendo interesse em mim, estava me dando conselhos para que eu não fizesse mais aquilo. Ele até mudou o pensamento dele em relação a mim, né? Ele deixou de ter um interesse e passou a olhar para mim com um outro olhar. Eu acredito que, mais uma vez, foi Deus, foi a mão de Deus sobre a minha vida, né? Me guardando, me protegendo de todo mal, mesmo eu ali naquele meu momento, né? De ignorância, mesmo aquele momento de um ato de rebeldia, Deus ainda assim se compadeceu de mim, de nós, né? Éramos 3, então até mesmo aquele homem que não conhecia Deus, até mesmo aquele homem que tinha outras intenções, ele mudou a forma dele de pensar e estava ali me aconselhando, né? E cuidou da gente, ele nos levou até em casa. Ele não subiu a comunidade, né? Por medo, né? Questões dos bandidos e tal, mas ele deixou a gente no pé do morro, né? A gente só subiu e agradecemos a ele e tal, e foi embora e a gente nunca mais o viu. Mas ficou aí uma outra lição, né? Que Deus nos permitiu ter naquele dia, onde nós estávamos vulneráveis, assim como aquele bêbado. E onde poderia alguém estar nos fazendo mal, ou me fazendo mal, já que ele falou abertamente que ele tinha tido um interesse por mim. Então ele poderia ter feito qualquer coisa, mas as mãos de Deus estavam ali me guardando, né? Me guardando de mim mesma, das situações que eu mesma me coloquei. E olha que eu nunca fui uma pessoa assim de gostar de ficar vulnerável, né? Eu sempre fui muito de me preservar, tanto a minha imagem, né? Eu sou seletiva nas amizades, eu sou seletiva nas coisas que eu faço na vida, eu procuro ponderar muito antes de fazer alguma coisa, de tomar alguma decisão. Eu sou reservada quanto à minha vida pessoal, não sou muito de ficar abrindo minha vida pra ninguém. Então, assim, eu sempre fui muito cuidadosa. Mas quando a gente tá no mundo, quando a gente se entrega aos prazeres da carne, parece que o diabo cega o nosso entendimento. Parece não, eu falo até com firmeza sobre essa palavra, que ele verdadeiramente cega o nosso entendimento. E a gente fica de um estado que depois, quando a gente volta para os braços de Cristo, a gente fala, eu não estou me reconhecendo, nem parece a mesma pessoa, né? O que eu estava fazendo na minha vida, o que eu estava, né? Olha o risco que eu estava me colocando. Então a gente fica verdadeiramente cego espiritualmente, né? E aí a gente só consegue pensar em uma coisa, eu quero me divertir, eu quero curtir minha juventude, eu quero aproveitar cada momento da minha vida, e ignora os riscos, né? Ignora as situações que a gente possa vir enfrentar. E aí eu fui vivendo cada uma dessas situações e Deus foi ministrando ao meu coração, o Espírito Santo ministrando ao meu coração, que Deus estava cuidando de mim. Apesar da minha rebeldia, Deus estava cuidando de mim porque Ele tinha um propósito, Ele tinha um chamado na minha vida. Então, que eu precisava atender esse chamado, né? E eu gostaria de relatar também uma outra experiência que eu tive.
todo domingo eu passava sempre no mesmo horário para ir para a igreja. E um rapaz uma vez me abordou, né? Um rapaz do tráfico de drogas me abordou a princípio para falar besteira, né? Mas aí eu não dei confiança. Na outra vez que eu passei, ele mudou a abordagem. Ele viu que eu não seria o tipo de menina que iria ceder às investidas deles. Então, ele me perguntou as horas. E aí eu fui e falei pra ele a hora, né? Aí ele puxou o assunto. Ele, hein, colega, você é da igreja? Falei, sim, e estou indo pra lá agora. Aí ele falou assim, você me levaria pra sua igreja? Eu falei, com certeza. Aí ele falou assim, sério mesmo? Você não vai ter vergonha de estar sentado do lado de um traficante, não? Eu falei, não, de forma nenhuma. Se você quiser ir à igreja, nós vamos. A gente pode ir agora. Aí ele falou assim, não, agora eu não posso porque eu tô aqui no plantão. Que é assim que eles se referem, né? Mas semana que vem eu vou estar de folga. E aí eu aceito ir com você pra igreja. Eu falei, então tá bom, semana que vem eu vou passar aqui nesse mesmo local, você fica aqui me aguardando na esquina, que eu te encontro pra gente poder ir pra igreja. Aí falou, tá ótimo. Combinamos assim. Eu fui pra igreja, orei pela vida dele, né? Coloquei a vida dele diante de Deus. Então, eu fiquei contando os dias para poder chegar domingo, porque eu queria, né, levar esse rapaz pra igreja. Eu tinha por volta de uns 16 anos. E eu tava bem animada, assim, né? Eu tinha acabado de chegar na igreja batista, onde eu já tava aprendendo muita coisa, me envolvendo com a juventude, né? Participando de retiro, acampamento jovem. Eu estava bem inserida naquele ambiente. Então, quantas pessoas eu pudesse levar para Cristo, assim eu queria fazer. E aí eu fiquei animada, esperando a semana passar. E no sábado, a gente tinha uma visita para fazer na casa de uma das irmãs da igreja. A mãe dela já é idosa, não sei se estava doente, eu não sei qual era o motivo da visita, mas a gente foi atender um pedido, né? Que ela falou, poxa, vocês podem vir fazer uma oração aqui em casa e tal. E a gente aceitou e fomos, alguns jovens, né? Foi um grupo de jovens para casa dessa irmã. E a gente foi lá fazer uma oração, né? Tirar um tempo de devocional na casa dessa irmã. Enquanto a gente estava lá, ela preparou o lanche pra gente, a gente ficou conversando, brincando. Então, sabe como é que é jovem, né? Tudo é festa, tudo é brincadeira, é bagunça. E aí a gente ficou lá e a hora passou e a gente nem percebeu. Então, a líder dos jovens chegou e falou assim, gente, tá ficando tarde, melhor a gente ir embora. E quando ela falou isso, começou o tiroteio. E elas moravam num ponto alto, né, lá da comunidade. Então a gente tudo se abaixou, ficou escondido assim, se protegendo, né, do tiroteio. Que o que mais mata, né, nas comunidades são as balas perdidas, e a gente sabe disso. Então a gente ficou ali abaixado, esperando o tiroteio passar. E quando finalmente cessou o tiroteio, aí a gente pôde descer, cada um foi para suas casas. A líder de jovens tentou direcionar cada um, assim, dentro das possibilidades dela, né? Ó, agora vai, desce você, vai para sua casa, agora vai você. E ela tentou direcionar. Eu lembro que eu tava com duas das minhas primas e a gente morava na mesma subida, né? No 54. E aí a gente ficou sabendo que tinha matado um rapaz. E que esse rapaz tinha morrido na nossa subida. E que a gente não ia poder subir. Falou, não, a gente tem que esperar tirar o corpo de lá. Porque o corpo ainda está estirado lá, na nossa subida, na subida que a gente morava, né? Aí falou, poxa, mataram um rapaz, né, do tráfico. E aí a gente ficou aguardando, né, que tirassem o corpo dele. Aí falou, já levaram, tal, não sei o que, agora vocês podem descer. Aí mais uma pessoa chegou comentando e chamou ele pelo apelido. E eu conhecia ele por apelido, né? O rapaz que eu tinha feito convite para estar comigo na igreja no domingo. Aí quando falou o apelido do rapaz que tinha falecido ali na nossa subida, era justamente o menino que eu tinha chamado para ir na igreja comigo.
Ou seja, ele morreu um dia antes da gente ir na igreja, né? E aí aquilo me bateu uma tristeza tão grande. Eu falei, cara, por tão pouco eu não levei ele pra igreja. Tava tudo certo, ele ia pra igreja comigo. E aí na hora, né, eu comecei a falar com as minhas primas, um tanto indignada, porque, cara, foi por muito pouco. Poxa, por que isso aconteceu, né? E a gente fica assim se perguntando. É claro que era chegado, né, o tempo dele, e acredito que Deus possa ter ministrado no coração dele antes que ele pudesse vir a morrer. Eu quero crer nisso, né? Que ele possa ter sido alcançado. Não deu tempo dele ir para a igreja comigo, mas eu espero que ele possa ter sido alcançado por Jesus, né? E o mais triste foi ter que passar na poça de sangue dele. Eu tive que passar por cima, né? Porque estava tudo muito fresco ainda, tinha acabado de acontecer tudo e a gente precisava voltar para casa. Não tinha outra forma da gente subir, né? Da gente chegar em casa que não fosse daquele jeito. E aí eu lembro quando eu vi a poça de sangue assim, meu coração ficou tão apertado. E aí fiquei muito triste assim durante um tempo, né? E pensativa em relação a isso, que às vezes nós somos preconceituosos. Eu sei que o comportamento de alguns deles acabam até atrapalhando da gente fazer algo a mais, né? Porque eu já vivi situações onde eu sofri uma perseguição por causa de um rapaz que também era do tráfico de drogas, e ele me perseguia. E aí, com isso, eu me mantinha muito distante deles, né? A possibilidade de algum deles achar que eu pudesse estar dando confiança, então eu sempre me mantive muito afastada. Nem dar oi, boa tarde. Olha que eu gosto de ser uma pessoa educada, de falar com as pessoas, de responder, mas eu não me sentia confortável para fazer aquilo com medo. E quando eu decidi me abrir, né, de dar uma oportunidade para falar com um deles e até mesmo chamar para ir à igreja comigo, o rapaz morre um dia antes e ainda morre na subida onde eu moro. E aí eu ainda tive que passar por cima da poça de sangue dele, sabe? E aí passa tanta coisa na nossa cabeça, né? Poxa, por que não fez isso antes? Por que, sabe? Eu me cobrei muito, eu fiquei me punindo, né? Muito, né? Na minha mente, por não ter tido essa iniciativa antes, né? Talvez teria, na minha concepção, eu teria salvado uma vida. E na nossa jornada de fé, não há uma satisfação maior para um cristão, depois da conversão, é claro, é você poder conduzir pessoas para Cristo, né? E ao longo de toda a minha jornada cristã, eu sempre tentei conduzir pessoas para Cristo. É claro que nem sempre eu fui excelente, né, na minha conduta, como eu falei. Eu já me desviei estando na igreja, então eu já dei mau testemunho. Às vezes eu era um pouco impulsiva, brigona, né? Eu tinha, assim, umas revoltazinhas dentro de mim por conta de muitas questões, né, que eu já passei. E aí, sangue quentíssimo. Então, mesmo eu não entrando em confusão com ninguém, não iniciando uma confusão, eu não fugia também não, sabe? Eu era meio assim. Então, se me encarasse para alguma situação, eu batia de frente. E aí, a gente tenta dosar, né? Quando está em Cristo, a gente tenta dosar o nosso temperamento, morrer, né? Todo dia morrer um pouco mais da nossa carne, para que possa nascer em nós o caráter de Cristo, né? E aí eu ficava nesse conflito interno, né? Então, é isso, eu me puni demais, né? Mas eu queria até aproveitar o gancho de ter falado sobre essa experiência e falar sobre a outra experiência que eu tive com outro rapaz, né, desse meio, né, do tráfico de drogas. Só andava descalço, ele era loirinho, né, mas era um garoto assim, boca suja, um garoto que não respeitava muito ninguém. Ele afrontava, sabe? E acredito até que ele tinha, assim, grau de parentesco com bandidos mais conceituados de lá. Não sei, porque o jeito como ele se comportava parecia que ele tinha muita moral, né? Mas ele tinha
muita marra. E ele cismou comigo, né? E eu passava do colégio e ele falava assim, ó, um dia você vai ser minha mulher. Um dia você vai ser minha mulher. Ele pegava no meu cabelo, ele cheirava meu cabelo, ele passava a mão no meu braço, ele falava umas besteiras pra mim, né? O modo que ele achava, né, que tava fazendo elogios, mas eram coisas de baixo calão, eram coisas, né, que desrespeitam a mulher. Então, são coisas que não dá nem pra repetir aqui, mas enfim, ele falava coisas que eu tinha medo dele. E ao mesmo tempo eu não me sentia confortável para falar com nenhum dos meus primos, porque eu tinha medo da reação dos meus primos e acabar numa tragédia, alguma coisa, né? Algum primo tentar tomar partido, tentar me defender e acabar acontecendo alguma tragédia. Então eu guardava aquilo ali para mim, falava, Senhor, não deixa esse garoto se aproximar de mim, não deixa ele ultrapassar os limites, né? Mas eu nunca fui garota assim de ficar pelas escadas, ficar medindo o morro, de estar nos lugares. Então eu conhecia poucas pessoas assim que pudesse fazer alguma coisa por mim, né? Principalmente ali no meio deles, sabe? Chegar para algum traficante e falar, ó, tá me enchendo o saco, olha, tá passando dos limites, porque eu não sabia nem de quem ele era filho, parente, né? Tirar uma satisfação e acaba até piorando a situação. Então eu encarei aquilo ali tudo calada, sozinha, até que chegou um dia que ele passou de todos os limites. Ele pegou no meu braço, né? E falou, eu tô falando contigo, não me ignora não. Não me deixa falando sozinho não. Você acha que é quem? Aí começou a falar umas coisas pra mim, que eu fiquei assim, né? E ele com pistola na cintura. E eu, sem saber o que fazer, mas eu falei, cara, agora já foi além de todos os limites, eu não posso mais aceitar, né, que ele faça isso comigo, né, que ele me trate desse jeito, porque daqui a pouco ele vai verdadeiramente achar que ele é meu dono. E aí eu fui e contei pra minha mãe. Eu tomei coragem, mesmo com medo dele acabar querendo fazer alguma coisa com a minha mãe também, eu tomei coragem e contei pra minha mãe. Até porque se acontecesse alguma coisa comigo, alguém precisava saber. E aí eu fui e falei, mãe, tem um rapaz que ele é do tráfico de drogas, ele tá me importunando, ele tá me assediando, ele tá falando coisas pra mim hoje, ele passou de todos os limites, ele pegou no meu braço, né, e ele falou algumas coisas pra mim que eu já tô ficando com medo dele. Aí minha mãe falou, a gente vai resolver essa situação. E aí ela falou, quando a gente for na rua, que a gente passar por ele, você vai me mostrar quem é, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí a gente saía muito juntas, né? Aí na próxima oportunidade, assim, que a gente passou, eu falei, mãe, é aquele rapaz ali, ó. É aquele que tá ali, assim. Aí fui dando as descrições físicas dele e ela foi até ele. E ela falou, olha, eu não quero que você nunca mais mexa com a minha filha. E falou um montão de coisa pra ele. E aí ele, até meio abusadinho, tentando responder minha mãe, assim, à altura. Aí, enfim, só sei que minha mãe falou com ele e eu fiquei com medo da reação dele, né? Eu falei, poxa, a próxima vez que ele me ver sozinha, ele vai querer fazer alguma coisa, né? Mas eu tinha que andar sozinha, eu ia pro colégio sozinha, eu fazia algumas coisas sozinha. Então, nem sempre minha mãe podia estar comigo. Ou eu estava na companhia de alguém, né? Então, enfim, até que não demorou muito. Não sei dizer quanto tempo, mas foi um período muito curto. Do momento que minha mãe falou com ele, até numa situação que ele acabou fazendo. E aí ele morreu, né? Então, tão temerosa assim que ele pudesse fazer alguma coisa comigo, né? Que eu tô sendo bem sincera, eu senti até um alívio pela morte dele, né? Eu sei que era uma vida, uma alma, e eu sei que precisava de Jesus, mas eu temi muito pela minha vida também, né? Eu não vou ser hipócrita aqui e falar, eu fiquei muito triste, não. Quando eu soube da morte dele, eu falei, poxa, pelo menos vai cessar agora, né? Todo aquele tormento, né? Que eu tava enfrentando. Então, assim, que por mais errados que eles fossem, né? Por mais que eles tomassem decisões erradas na vida deles, nunca nenhum deles tinha me desrespeitado tanto, né? Ele foi o que
passou de todos os limites. Eu já ouvi cantadas de alguns deles, mas eu só ignorava e seguia meu caminho. Não precisava dar nenhum tipo de resposta, não precisava fazer nada, porque ninguém chegou a ponto de me tocar, né? Era só falar, né? Então, ele foi o que passou de todos os limites e eu temia, né? Aí, enfim, teve uma outra situação também, na qual eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Eu estava conhecendo um rapaz, eu estava com 18 para 19 anos, e aí eu conheci esse rapaz na internet. Então, estava vivendo um período, acho que mais crítico da minha vida. Assim, questões de identidade mesmo, saber quem eu sou em Cristo, né? Eu estava passando por uns conflitos muito internos, muito pesados, né? Porque, como eu falei, Deus vem fazendo uma obra na minha vida desde que eu me entendo por gente. E ele foi me dando livramento, foi mostrando o que era comigo, foi me protegendo, foi mão forte comigo, né? Me livrando da aparência do mal, me livrando de todo mal, de todo perigo. E mesmo ele se mostrando Deus na minha vida, às vezes aquelas palavras que parecem inofensivas para quem tá dizendo, tá gerando no outro um sentimento que talvez você nem saiba que o outro tá carregando. Então, quando falava, sapatão, sapatilha, né, moleque macho, quando falava todas essas coisas, me doía muito. Me doía muito mesmo, porque eu sabia que eu não era nada daquilo. Eu sabia que eu não gostava de meninas, eu sabia que eu não tinha interesse, atração física por meninas, que eu gostava de rapazes, que eu tinha interesse por rapazes, mas tem aquele ditado popular que diz que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então foi chegando um momento da minha vida, principalmente quando eu fui para o ensino médio, onde eu vi ali muitas meninas que entraram no colégio de um jeito e depois se revelaram outras, né? De sair da educação física, entrar no banheiro e ter meninas se beijando, sabe? Eu passei por umas situações bem assim, onde eu ficava escandalizada, onde eu ficava horrorizada, né? Eu ficava surpresa, às vezes eu não sabia nem o que fazer. Poxa, eu entro, não entro, como é que eu faço? Então era uma situação assim bem complicada. E aí começaram as investidas de Satanás na minha vida nesse sentido. Na verdade, ele sempre tentou, né, fazer com que eu fosse para esse lado, mas eu sempre fui muito firme quanto às minhas ideias, às minhas convicções. Eu sabia exatamente quem eu era em Cristo. Só que aí, nessa altura da minha vida, eu já estava cedendo aos desejos da carne, eu já estava frequentando lugares que eu não deveria frequentar, né? Lapa, barzinho com música ao vivo, estava indo para esses lugares. Então, a gente fica fortificado naquilo que a gente alimenta mais. Eu ia domingo para a igreja, mas sexta, sábado eu estava por aí, por uns lugares. Sem contar quando tinha um show, uma roda de samba, alguma coisa no meio da semana, e acabava indo também. Não por eu gostar, né? Mas pelas companhias que eu tinha na época, eu acabava cedendo. Vamos. E aí eu já estava fortalecendo mais a minha carne do que o meu espírito. Então a gente começa a dar ouvidos também à voz que fala, não, talvez as pessoas não estejam tão erradas sobre aquilo que elas falam a seu respeito, né? E aí começou a semear a dúvida na minha cabeça. E eu comecei a me questionar, será? E aí vieram garotas se declarar, falando que estava apaixonada. E a princípio eu falava, nossa, eu acho isso nojento, eu peço até desculpa pela forma como eu tô falando, mas eu não me vejo numa situação como essa, eu respeito a sua vida, eu respeito as suas escolhas, você é minha amiga, isso não vai mudar, mas por favor, não fala disso comigo não. E aí as meninas, né, poxa, é uma pena que você não é do Vale. Muitas pessoas usavam essa expressão e ficavam jogando piadinhas e, né, tentando. E aquilo ali foi gerando na minha cabeça, será que eu não sou mesmo? Né? Porque passei a vida toda ouvindo pessoas falando isso a meu respeito, talvez eu seja e nem sei. Né? Só que, olha como é que são as coisas. Eu modifiquei a minha forma de ser, de me vestir, e boa parte, se atentem, tá, pais, mães, boa parte dos seus filhos, quando mudam de comportamento assim, é porque tem alguma coisa por trás. Nenhuma menina fica com um jeito mais abrutalhado à toa. Nenhum menino fica com um jeito mais
afeminado, estudos apontam que mais de 60% dos casos onde pessoas se descobriram homossexuais, lésbicas, foi porque sofreram abuso. Assim, estejam atentos, né? Estejam ligados em tudo que acontece, cada mudança que seus filhos mostram, porque isso pode ser indicativo de alguma coisa que eles não estão conseguindo falar, mas que está acontecendo na vida deles. E isso aconteceu comigo, né? E eu vivi em vários momentos da vida, não foi uma pessoa em específico, né? Eu tive alguns padrastos, né? Não estou dizendo que todos, mas um ou outro, às vezes, né, tinha comportamentos inadequados, vizinhos, pessoas muito próximas, é sempre gente muito próxima, gente de dentro de casa, gente que às vezes a gente considera, que às vezes, né, enfim. E aí, eu não queria, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não queria chamar mais a atenção dos meninos. Então eu comecei a mudar minhas vestes. Porque se eu não tiver de decote, se eu não tiver de roupa justa, se eu não tiver tão atraente, os meninos não vão olhar pra mim, né? E aí eu não vou ficar sendo importunada com esse tipo de gente. Então comecei a usar roupas mais largas, roupas mais masculinizadas e comecei a ter um comportamento mais abrutalhado também. E com isso, o diabo se andando na minha mente, né? Tentando me fazer acreditar de que talvez as pessoas não estivessem erradas ao meu respeito, né? Quando elas diziam que eu era isso ou aquilo. E aí, com mais as investidazinhas, né? As meninas chegando e se insinuando, dando em cima, eu comecei a acreditar que talvez pudesse ser. Só que eu não me sentia atraída por meninas. Mas tiveram duas situações em que aconteceu. É onde eu falo que também onde é uma questão muito espiritual, né? Porque fala assim, você já nasceu assim, você, né, já nasceu com o corpo trocado, isso é toda balela, tudo balela. Porque eu lembro perfeitamente, eu nunca me senti atraída por menina nenhuma, mas teve 2 momentos diferentes na minha vida que eu me vi assim, falei, nossa, fulana é legal, nossa, gosto de estar com fulana, né? Ela me faz bem, eu gosto da companhia dela. E por 2 vezes, em momentos diferentes da minha vida, eu me vi assim, achando que eu poderia passar de uma amizade com essas 2 meninas, né? E é onde eu falo que são as investidas de Satanás. Porque se eu verdadeiramente tivesse nascido assim, não seriam só 2 meninas. Seriam todas as meninas que fossem o meu perfil, meu padrão, né? Para relacionar, eu iria me sentir atraída por elas. No entanto, não era isso que aconteceu. Nunca foi. Tanto é que nunca passou disso, né? Dessas 2 vezes. Então eu sabia lá no fundo que eu gostava de meninos. Mas como eu já tinha dado brechas para Satanás agir na minha vida, então foi isso que aconteceu. Então eu me vi sendo envolvida num laço ali do pecado, né? E aonde eu recorri para o meu pastor na época. Porque como eu falei, eu sempre estava transitando nos 2 mundos, né? Então eu recorri para o meu pastor da época. E eu falei com ele, pastor, tá acontecendo isso. Eu não consegui não ser sincera com ele, eu não consegui esconder isso dele. E aí eu tinha certeza que ele iria me colocar no banco, né? E ele foi e falou pra mim. Ele falou assim, nunca mais permita que ninguém te rotule de nada, nunca mais permita que ninguém dite pra você quem você é, que você saiba a sua identidade em Cristo, que você saiba que Deus fez mulher, então repreenda toda e qualquer palavra que vier nesse sentido. Toda vez que alguém falar, você é sapatão, repreenda, em nome de Jesus, não tenha vergonha não, você está repreendido em nome de Jesus. Ou se você achar por bem não entrar em confronto, repreenda na sua mente, mas não deixa de fazer, porque são palavras lançadas assim que acabam ganhando espaço dentro de nós, né? Então se você não fala nada, você acaba semeando aquilo ali no seu coração. E aí eu passei a adotar essa postura, né? De toda vez que alguém falava qualquer coisa nesse sentido, eu repreendia na minha mente.
Eu nunca cheguei a falar em voz alta pra pessoa, não, mas saiba que se você alguma vez já me chamou de sapatão, eu te repreendi na minha mente. E eu saí dessa conversa com o pastor toda cheia de fé, porque ele me botou pra cima. E aí ele só me fez um pedido. Então muda a sua postura. E aí eu saí dali com um compromisso de fé com ele, né? Um compromisso de fé com Deus, né? E prometi a ele que eu iria mudar minha conduta. E aí eu falei, não, com certeza, pastor. A partir de hoje eu vou mudar meu comportamento. E aí eu fui pra casa chorando. Quando eu cheguei em casa, tava minha mãe e a Denise. Elas estavam, eu acho que até saindo, porque elas tinham um costume de se unir para orar, né? Às vezes a oração era lá em casa, às vezes era na casa da Denise. Aí as duas se uniam para orar juntas, né? Em prol das suas causas. E aí eu tava num momento muito rebelde na minha vida, até com a minha mãe. Lembra que eu falei que eu tava alimentando dentro de mim, né? Muita mágoa da minha mãe. E por anos, né? As escolhas que eu achava, poxa, minha mãe escolheu errado meu pai, escolheu errado, né, a vida pra gente, enfim, eu tinha uma série de questionamentos na cabeça e eu culpava minha mãe por essas coisas, né? Aí junta com a adolescência, com todas essas coisas, enfim, a nossa relação ficou muito estremecida durante muito tempo. E elas oravam por conta dessas coisas, é claro, e por conta das questões também da Denise com os filhos e tal. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, tinha acabado de sair dessa conversa com o pastor, cheguei em casa, eu cheguei em pranto, chorando, minha mãe, o que foi, o que aconteceu? E eu não falei nada com ela, falei, mãe, só me deixa no meu momento, por favor, não fala nada comigo agora. E aí eu fui pro meu quarto, eu ajoelhei no chão e rasguei meu coração para Deus, eu falei de tudo que se passava no meu coração, na minha mente, das minhas vontades, das minhas renúncias, de tudo que eu queria viver com Cristo, que eu sabia que eu não era nada daquilo que o mundo estava dizendo que eu era, que eu queria ter uma família, que eu queria servir a Jesus, que eu queria viver uma vida de verdade, né? Não queria essa vida dupla, eu não queria viver dessa forma. E aí eu comecei a orar ali, chorando muito, copiosamente. Eu imagino até que elas tenham parado assim para ficar me olhando, né? Enfim. Mas naquele momento eu não estava dando atenção para nada do que estava acontecendo à minha volta. Eu só queria de verdade falar para Deus como eu me sentia, né? Como eu estava naquele momento. E aí eu fiz um ato de fé, né? Por um ato de fé eu falei que eu renunciava tudo, renunciava a minha carne, as minhas vontades, e que a partir daquele momento eu iria ter uma vida com Deus, né? Eu ia procurar me consertar e fazer diferente. Foi então que eu comecei a conhecer um rapaz pela internet. Um rapaz com a vida já toda estruturada. Sabe, do jeitinho que a gente planeja, assim, poxa, alguém que vai somar, né? Alguém que vai te dar uma estrutura financeira, né? Emocional. Porque se tratava de alguém que já era formado em direito, né? Advogado. Ele tinha 26 anos, eu tinha 18 para 19. E ele já tinha casa própria, né? Tinha um apartamento de frente para a Praia do Flamengo. Já tinha uma vida toda estruturada. Ele estava à busca de alguém para casar, né? E aí a gente conversou durante um tempo pela internet e ele falou, cara, eu acho que eu encontrei em você a pessoa que eu gostaria para poder formar família. E eu transitando nessas situações todas da minha vida e querendo me alicerçar com Deus, mas ele não é cristão. Não era, né? Não sei. E aí eu fui e achei que pudesse ser uma pessoa realmente direita para mim. Eu falei, mesmo que ele não seja cristão, eu posso vir a evangelizar ele. A gente sempre acha, né? Que tem poder para mudar o outro. Aí eu falei, eu posso evangelizar ele, ele pode vir a servir Jesus comigo, né? E aí naquela inocência de achar que eu poderia ganhar ele para Cristo, e aí eu fui conhecendo ele melhor. Foi então que um dia a gente conversando, ele sempre muito gentil, sempre muito educado, sabe aquelas pessoas que exalam educação na forma de sentar, de se pôr, sabe? E ele era assim, sabe? Que a gente fala até que é playboy, né? É filho de papai. Então, sempre se vestia de roupa social, tava sempre muito elegante e tal.
ele era muito alto, enfim. E aí, nessa de conversar com ele, a gente conversando, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. E aí o Espírito Santo falou: se você casar com ele, o início vai ser só flores, né? No início você vai ter uma vida de princesa, ele vai te colocar em cima e vai te levar em lugares bons, vai te tratar como uma princesa mesmo. Só que depois que vier os filhos, ele vai começar a te maltratar. Ele vai te bater e ele vai te trair. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça e eu falei, gente, impossível, né? Porque um cara tão elegante, sofisticado, um cara tão culto e da justiça, né? A gente imagina o quê? Que é alguém acima de qualquer suspeita, alguém que verdadeiramente vai saber honrar seus compromissos, né? Sendo ele um homem da lei, ele vai, né? E tudo ingenuidade nossa. Eu era uma garota também, deslumbrada com o mundo e acreditava em tudo que os outros diziam. Enfim, e a voz do Espírito Santo falou comigo isso. E eu não quis pagar para ver. Até porque as experiências que eu já passei me fizeram acreditar de que aquilo verdadeiramente era o Espírito Santo tentando me alertar sobre o que eu poderia vir a passar. Foi então que eu decidi me afastar dele, decidi cortar qualquer contato, qualquer vínculo, e ele seguiu a vida dele e eu segui a minha.